Boa noite a todos. Fico feliz de ver muitos amigos aqui, né? Meu nome é Sandra. Eu queria começar agradecendo o convite da Casa de Jesus, né? Que veio através da Yara. Antes de começar, eu quero agradecer profundamente todos os que me ajudaram a entender a história da Maria de Magdala, pelo menos no que eu consigo entender e alcançar até hoje. Bom, as citações bíblicas sobre esse assunto, elas são apenas, na verdade, as citações bíblicas sobre a Maria de Magdala são apenas essas 3. Então, não há nada nos textos bíblicos que citem o nome dela, além dessas 3 citações que eu coloquei aqui. Ela aparece, então, citada no momento da crucificação, acompanhando Maria de Nazaré, no momento da ressurreição de Jesus, quando elas vão abrir a sepultura para passar perfumes, aromas no corpo de Jesus, encontram a tumba vazia. E depois, quando que todos saem, vem Pedro e João, e eles voltam à cidade para avisar para os outros que o corpo de Jesus não estava lá, e ela sozinha, então, se depara com um moço que ela acha que é o jardineiro, e na verdade ela se surpreende e vê que é Jesus. São só esses 3 relatos em relação a ela nos textos bíblicos. Então, como há muito pouca informação, isso estimula a criatividade. Então, muito se criou a respeito dela. Eu coloquei aqui 4 fontes que eu acredito que são bastante conhecidas. Esse é um DVD que é relativamente popular. A história aqui da Madalena está totalmente deturpada, nada condiz com a realidade dela. Eu estou partindo do pressuposto da confiabilidade das fontes espíritas. E já vou mostrar as fontes que eu consultei, ok? O Dan Brown faz uma hipótese interessante no livro O Código da Vinci, de que Jesus e Madalena teriam se casado e que ela teria ido para a França e que uma dinastia de reis franceses seriam descendentes dela. Isso não tem nenhum fundamento de verdade, porque ela e Jesus não se relacionaram dessa forma, maritalmente ou apaixonadamente, como namorados, ou se casaram, etc. Essa história também parte desse pressuposto, então não tem fundamento de verdade. E além disso, aqui, Jesus batizava, coisa que Jesus não fez, isso está nos evangelhos, ele não fez. Quem batizava era João Batista, Então também não tem fundamento de verdade no que nós acreditamos dentro da doutrina espírita. E esse último seriado que está agora atualmente aberto no Netflix, que é muito interessante, mas a própria atriz, a Fernanda Yepes, ela diz em entrevista que a história da Madalena, ela mesma diz assim, porque não se tem informação nenhuma sobre Madalena, criou-se uma história para homenagear essa mulher, com base na história de Cleópatra e Marco Antônio. Então a história que se passa nesse seriado não tem nada a ver com a Maria Madalena, é a história de Cleópatra e Marco Antônio. Embora esse seriado tenha muitas qualidades, porque ele mostra a personalidade da Madalena condiz com o que os textos espíritas dizem. É uma personalidade de uma mulher forte, decidida, que mesmo sofrendo se levanta, vai à luta. A personalidade bate com a personalidade dela. Outra questão interessante é que o tipo físico também da atriz se assemelha com o que é descrito na literatura espírita do tipo físico da Madalena, que é uma mulher de cabelos castanhos, cor de mel e olhos verdes. Mas eu acredito que os autores não tenham tido acesso a essas informações, Então é interessante essa coincidência. Outra questão, outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que de todas essas 4 obras, eu conheço essas 3. Essa daqui eu não assisti, mas eu vi o trailer e li alguns resumos, Então eu vi que pelos resumos não batem com a história da Madalena. Outra coisa interessante aqui nesse seriado é que ele faz uma reprodução de época muito bem feita.
e também a índole de Jesus, o temperamento de Jesus, o jeito amigo, conciliador, sereno, sensato, é muito interessante. Então, esse é um seriado que vale a pena assistir, mas tendo em mente que essa história não é a história de Maria de Magdala, ok? Acho que só é sobre isso aqui. É isso que eu queria dizer. Bom, as obras que eu consultei. O Novo Testamento, tradução dos textos gregos originais que o Haroldo Dutra Dias traduziu. O livro dos Evangelhos, do Emílio Brasileiro e uma equipe. Boa Nova, de Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico. Premissas do Reino, de Amélia Rodrigues, através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco. Sexo e Consciência, que é um compilado de todos os trabalhos do Divaldo, através da sua mediunidade, que dizem respeito a esse tema. E há um capítulo que fala sobre a prostituição. É um compêndio fantástico, digno de ser estudado nas casas espíritas mesmo, se montar um grupo de estudos para estudar. Importantíssimo. E tem, então, no capítulo que fala sobre prostituição, ele conta a história de Maria de Magdala. É importante nós destacarmos que o Divaldo, a mentora espiritual do Divaldo, é Joana de Cusa, é Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusa, que é uma das mulheres que estavam com Madalena quando elas foram visitar o túmulo de Jesus, de madrugada, né, no dia da ressurreição. E Joana de Cusa conviveu com Madalena. Então, a mentora espiritual do Divaldo tem convivência com Maria de Magdala. Com certeza são espíritos amigos. Então, as informações que o Divaldo passa, além da riqueza, por exemplo, das descrições da Amélia Rodrigues, quando nós lemos essa autora, é uma professora baiana desencarnada uma escritora, professora e escritora baiana do século XIX, desencarnada no comecinho do século XX, e no mundo era católica, e no mundo espiritual Joana de Ângeles a convida para fazer parte da equipe dela. E ela tem profundo conhecimento da vida de Jesus. E aí ela narra aqui, nós sentimos nas narrativas dela, todas as obras dela, nós sentimos o perfume do lugar, nós sentimos a textura dos tecidos. É uma descrição muito bem feita, é uma narrativa muito fidedigna, muito confiável. E então o Divaldo, nesse compêndio, ele vai colocando todas essas informações que esses espíritos passaram. Então, é a obra em que eu mais colhi dados sobre a Madalena foi nesse livro aqui. Também Maria de Magdala, que é do Roque Jacinto, é muito interessante. Assistência fraterna, terapêutica do amor, que é uma proposta de Eurípides Barçanufo, da metodologia de evangelização de espíritos, que é nela que eu me baseio para fazer toda a condução do meu pensamento em relação à assistência fraterna com Jesus. E este livro, Perdoa-te, que no finalzinho eu vou falar sobre ele. É a última abordagem que eu vou fazer. Então, assistência fraterna, né? Então, vamos entender do que eu estou falando quando eu estou falando para vocês. Eu trago essa proposta de tema de assistência fraterna com Jesus. A assistência, ela é um complemento do atendimento fraterno. Então, como é que funciona o atendimento fraterno nas casas espíritas? Né? Esse é o trabalho que tem esse título nas casas espíritas em geral. Sempre há uma equipe de entrevistadores que atendem as pessoas, né, que procuram a casa, trabalhadores e frequentadores de uma casa espírita. E essa equipe de trabalhadores, ela é capacitada para ouvir as pessoas, né, na auscultatória. Ela tem uma base, ou deve ter uma base sólida da doutrina espírita. É uma equipe, são trabalhadores que não podem fazer julgamento, né? Quando alguém senta na sua frente para conversar com ele, né, trazer as suas dificuldades, pedir ajuda na casa espírita, precisa conhecer bem os trabalhos da casa espírita para encaminhar esse assistido, essa pessoa que busca a casa. E, além disso, existe uma equipe de passistas associado, né, a esse trabalho do atendimento fraterno. Então, quem chega para atendimento fraterno, buscando ajuda na casa espírita, é encaminhado geralmente para tratamento de passes, né?
cada casa com as suas peculiaridades. Uma assistência da fluidoterapia, do evangelho, não é? As pessoas são encaminhadas ao estudo. E a assistência fraterna, ela é complementar, porque além dessas atividades numa casa, a assistência fraterna ela propõe que o evangelizador, essa tarefa é realizada por um evangelizador de espíritos, que conhece a metodologia de evangelização de espíritos. E vocês vão entender porque isso tem a ver com Jesus daqui a pouco. Então, esse evangelizador ele vai ouvir aquela pessoa que chega, esse espírito encarnado que chega ali na casa espírita, vai ouvir nas suas dores, nas suas queixas, nas suas dificuldades, vai procurar conhecer o seu histórico, ouvindo, e por isso vão se encontrar muitas vezes, né? Não é apenas um único encontro. Esse evangelizador vai estimular o assistido a dar direção ao seu pensamento, construir sentimentos e valores morais à luz da doutrina espírita e do evangelho. Vai acompanhar o seu caso, ou vai ouvi-lo e atendê-lo quantas vezes esse espírito necessitar. Então, o que vai acontecer? As pessoas chegam na casa espírita e esse evangelizador da assistência fraterna vai acompanhá-la, né? Vai, ao longo do tempo, à medida que a pessoa solicitar, é agendado uma nova entrevista e esse contato continua. E o evangelizador vai auxiliar esse espírito. Foi isso que Jesus fez com todos os que se aproximaram dele, com todos. Porque ele teve, o que nós vemos nos evangelhos, muitas vezes é uma descrição de um momento. Jesus cura a filha de Jairo, Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus conversa com Bartolomeu, tem de bom ânimo Bartolomeu, Jesus conversa uma vez com Madalena, Jesus tem o contato com todos os apóstolos, só que todos esses vínculos de Jesus continuam até hoje e continuam conosco. Esse vínculo de Jesus existe conosco, com cada um de nós, com cada um das ovelhas do planeta, né, que são suas ovelhas. Então, é um trabalho contínuo. O contexto da nossa história se passa, né, com a Palestina integrando o Império Romano lá no tempo de Jesus. Então, nós vamos falar... tudo que nós vamos discutir vai estar dentro desse espaço aqui, no Mar Mediterrâneo, nesse cantinho aqui, na Palestina, lá no tempo de Jesus. Eu quero falar sobre como é que era a constituição geográfica, para nós entendermos como é que era Magdala, e como essa cidade era atrativa, como ela era interessante, aprazível. Então, o relevo da Palestina, que hoje é o Estado de Israel, né, esse espaço todo constitui o Estado de Israel, tem o Mar Mediterrâneo nessa área, tem o seu litoral, tem uma cadeia de montanhas aqui, Jerusalém, por exemplo, fica no alto. Essa parte voltada para o mar é uma parte bem verde, porque é úmida. As partes mais desérticas ficam aqui. E aqui existe uma grande vala, muito profunda, que eu passei essa linha aqui só para a gente ter noção que ela fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Embora aqui no gráfico pareça que é mais, né? Mas esse desenho está em perspectiva para frente. Então, na verdade, essa vala aqui chama Vala do Rift, que existe no planeta Terra, é uma junção de placas tectônicas, e ela é muito funda, e é nesse grande vale profundo que passa o Rio Jordão. Então, o Rio Jordão nasce aqui em montanhas mais ao norte, vem descendo por esse vale. Ele forma um lago aqui, que é chamado de Mar da Galileia. Esse lago na região da Galileia, né? Depois ele vai descendo e depois ele acaba no Mar Morto, que não tem escoamento para nenhum oceano. Então, essa é uma outra visão. Esse mesmo desenho aqui, né? Para nós termos essa noção de profundidade. E se nós fizermos um corte e olharmos nesse ângulo, aqui está o Mar da Galileia, as montanhas ao redor, né? Então, por exemplo, vamos olhar para cá, para nós termos uma ideia, aqui é o Mar da Galileia. Jesus ficou a grande parte do tempo aqui em Cafarnaum, na casa de Pedro, durante a sua missão, os 3 anos da missão. Vocês façam ideia do quanto Jesus subia e descia
a pé, né? Porque ele não tinha Uber, né? Nem tinha burrinho, nem nada. Ele era uma pessoa simples, ele ia de sandalinha, né? Ele e os seus companheiros e as mulheres que acompanhavam o grupo, para eles irem daqui para Jerusalém, olha o que eles tinham que andar, o que eles tinham que subir, né? Então, era uma vida extremamente difícil. Aqui ainda a gente tem uma noção melhor do que é o relevo. Então, eles viviam nessa região. Cafarnaum era aqui e Magdala também. Olha, aqui é o Mar da Galileia, aqui vem o Rio Jordão, deságua aqui e depois continua. A Cafarnaum fica aqui nesse balãozinho, Genezaré e depois Magdala. De Magdala até Cafarnaum, de barco, naquela época também não tinha motor, então era a remo. A remo dá 2 horas de navegação, com barquinho, para ir de uma cidade de Cafarnaum de Magdala até Cafarnaum. Então, o que eu quero destacar, por conta das montanhas ao redor, e por conta disso aqui ser uma vala muito profunda, o que acontecia? Em um país semiárido, né, muito quente, então no fundo desse vale era muito quente, o ar quente se aquecia e subia, e aí o ar frio descia, né, movimento do ar normal. Só que em função desse movimento, existe uma brisa muito agradável. Essa região, esse lago é muito piscoso. Além dessa brisa, a brisa é tão intensa que esse lago forma ondas. Por isso que ele é chamado de mar. Então, o Mar da Galileia, ele é um lago, é água doce, é interno, né, do continente, mas ele forma ondas. Bom, vamos comparar a linha do tempo da vida de Madalena com a de Jesus, né? Eu levei em conta essa fonte espírita, que é o livro dos Evangelhos, que leva em consideração que Jesus nasceu, na verdade, a cronologia do nascimento dele é uns 6 a 7 anos antes do ano 1, ok? Então, essa é a cronologia que eu estou levando em consideração. Então, no ano 7 antes de Cristo, Jesus nasceu, né, em outubro, provavelmente, segundo Dona Terezinha de Oliveira, em Belém, né, Belém, na Judéia. No ano 1, nós não sabemos nem a data nem o local, nasce Miriam, ou na literação latina, Maria, que nós conhecemos por Maria de Magdala. Mas nós não sabemos Maria de que cidade, na verdade, de origem ela é. No ano 27, em outubro, Jesus começa a sua missão. No ano 29 a data em que há registro de que Jesus visita essa região de Magdala. Então foi nesse período aqui, no ano 29, um pouco antes, talvez, nesse período, né, digamos assim, foi que Madalena teve contato com Jesus. Eu queria perguntar uma coisa, quem de vocês já ouviu as narrativas do Divaldo, palestras dele, vídeos sobre a história da Maria de Magdala? Vocês já ouviram? Não, então eu vou fazer um resuminho. O que ele fala, o que o Divaldo conta, né? Que ela vivia num estado de extrema angústia e um dia ela estava vindo de dar uma nuta para Magdala na companhia de um amante dela, que era o senador Próculo. E no caminho, na sua liteira, um leproso se jogou no chão, na frente, para parar a liteira, e pediu, pelo amor de Deus, que ela o ajudasse a chegar até o Messias. Porque ele ouviu dizer que o Messias estava próximo, estava lá em Cafarnaum, e ele não tinha condições de chegar até lá. Então ele pediu uma moeda. E aí ela pegou e falou, mas essa terra está cheia de Messias. Ele falou assim, não senhora, mas esse é o Messias mesmo, eu vou até lá. Ela falou, então vai, joga uma moeda. Jogou uma moeda e disse, se ele te curar, você volta para me contar, porque eu também quero ir ter com ele. Aí ele falou, volto sim, senhora. E aí ela fechou a cortininha da liteira e continuou o caminho, né? E esse homem vai até Jesus, e Jesus realmente o cura da lepra. E aí, como ele prometeu para aquela mulher, ele vai atrás para descobrir quem era, e descobre a casa dela, e vai bater de madrugada as portas dela. E consegue entrar na casa dela. E ela estava numa dos momentos em que
dos picos que ela tinha, né, de angústia, ela estava num desses dias de extrema angústia, de letargia, um dia de depressão profunda. E esse homem consegue chegar até o quarto dela, vai driblando os servos e consegue chegar até lá, acorda ela e te fala, olha senhora, ela fala, eu não te conheço. Ele fala, não, a senhora conhece, que eu estou diferente. Eu era leproso, e conta a história. E o Messias me curou e eu vim falar para a senhora ir lá. Aí ela falou assim, não, mas imagina, ele deve ser como todos os homens, devem ter preconceito com uma mulher como eu. E ele fala, não senhora, ele é diferente. Eu levo a senhora lá. Vamos agora. Ele está em Cafarnaum. Vamos aproveitar. Ele está sempre viajando. Hoje eu sei que ele está lá. E ele fala com tanta veemência, ela fica tão, né, tão profundamente tocada de ver que ele realmente está curado, que ela pede para um servo preparar um barco. E aí ela faz essa viagem de 2 horas de barco à noite até Cafarnaum. Né? E lá ela se encontra com Jesus. É nesse momento que Jesus faz uma assistência fraterna com ela. Voltando aqui, então, esse é o contato que ela tem com Jesus. Uns 8 ou 9 meses depois, em 7 de abril, Jesus é crucificado. Entre esse contato dela com Jesus, esse primeiro contato e a crucificação, ela passa a acompanhar o grupo de Jesus. Onde ele vai, ela está junto. Né? E se aproxima muito de Maria, mãe de Jesus, né? E fazem amizade, verdadeira amizade mesmo. E na crucificação ela está ali junto. E na ressurreição também ela é a testemunha, no dia 9 de abril. Mais ou menos por volta de outubro, isso é um cálculo que eu fiz, não tenho certeza absoluta, mas eu imagino que eu levanto essa hipótese, que foi mais ou menos por volta de outubro, numa prainha em Cafarnaum, Madalena encontra leprosos que vêm procurar Jesus. E aí ela fala para eles, olha, o Messias já morreu, ele não está mais entre nós. E aí eles estão indo embora. E ela percebe que a chance que eles têm de ouvir alguém falar de Jesus era ela. Por que ela não faria isso? Né? E todo mundo tinha medo dos leprosos, porque na época a doença era altamente contagiosa. Mas ela decide então cuidar desse grupo de leprosos, e ela faz isso durante 10 anos. E no ano 40 depois de Cristo, ela desencarna em Éfeso. Então nós vamos ver o que se passa aqui, então. O que se passa aqui, na verdade. A infância de Madalena, né? O que o Divaldo conta pra gente? Que ela é uma menina bela, olhos verdes, cabelos cor de mel. A cidade de origem dela não é, ninguém cita, mas ela vem de uma família simples, de origem simples. Essa família é seguidora das leis judaicas e ensinam-lhe valores morais. Aos 10 anos, é levada a Jerusalém pelos pais para a Páscoa judaica. E na praça, ela ouve alguém dizer o seguinte, e ela fica extremamente tocada. Ela ouve um homem dizendo, né? Um dia que não está muito longe, ele virá. O homem disse como seria o Messias. E a partir daí, Maria amava aquele estranho que um dia chegaria. Ela sentiu no coração dela, apesar de criança, que ela conhecia aquele Messias, que ela sabia quem era. Aquilo calou profundamente na memória dela. E aí ela ficou esperando quando é que o Messias viria. Na adolescência, com 12 aninhos, ela ouve novamente um profeta em Jerusalém falando: e quando o rei estiver conosco, o mundo será um lugar de amor. E aí, entre 12 e 15 anos, os seus pais morrem e ela é vendida como escrava. Então aí começa o calvário da Maria de Magdala. Ela permaneceu em Jerusalém durante algum tempo, né? Foi extremamente humilhada. E aos 15 anos ela estava bela, com corpo de mulher. E ela vaga por Jerusalém, órfã, desamparada. E um homem passa, um homem belo, sedutor, faz promessas. E ela segue esse moço. E ela se deixa levar, né? 15 aninhos. E ela, pobrezinha, despertou num bordel. Esse homem sumiu e deixou Maria ali naquele lugar. Ela foi usada de várias formas, padeceu nas mãos de homens exploradores e inescrupulosos. Vocês imaginem, se hoje prostituição é cruel, vocês imaginam naquela época que mulher não tinha direito a absolutamente nada.
né? Então essa menina de 15 anos se viu assim, dentro dessa situação, em total desamparo, total desamparo. E aí ela vai parar na cidade de Magdala. Também eu não encontrei relatos que mostram como é que ela chega até lá. E como é que era a cidade de Magdala? Essa foto aqui é uma foto de 1906 de Magdala, né? Aqui no tempo da Maria, a cidade era na beira do lago. Hoje em dia, aqui só tem ruínas nessa região. A cidade fica um pouco mais afastada. Porém, na época em que ela vivia lá, na época de Jesus, aqui em 1906, ela já estava bastante decadente, essa parte da orla marítima, entre aspas, né, da beira da água aqui. Mas na época de Jesus era uma cidade grande. Tinha um clima ameno, a água era muito piscosa do lago. Era uma estação de veraneio de ricos e poderosos, um centro de mercadores de várias rotas de comércio do Oriente. Lembram como é que fica bem estratégico ali essa região, né? Quando nós vimos no mapa. Possui um comércio e indústria, entre aspas, né? A indústria da época, mas relativamente prósperos. E atrai aventureiros e militares, e mais, atrai visitantes ilustres, viajantes e nobres gregos, romanos, babilônios, fenícios e persas, justamente por ser uma rota de comércio. Então, para uma casa de prostituição, era um lugar fantástico, porque tinha uma clientela o ano todo, uma clientela de posses, né, e todos os outros que vinham junto com esses ricos que passavam por ali. Então Maria, né, faz conquistas com o seu trabalho na prostituição, porque esse é o trabalho dela. Né? É alguém que, como ela acordou num bordel aos 15 anos, reconstituir a vida de uma outra forma, naquela época, era absolutamente impossível. Né? Para não morrer de fome, a única solução que ela tinha era continuar fazendo o que se fazia naquele lugar. Né? Continuar na prostituição. E aí Maria então enfrentou uma característica da personalidade dela, extremamente corajosa. E aí ela enfrentou aquela situação e ela foi fazendo conquistas materiais, muito inteligente, né? Então ela enriqueceu trabalhando na prostituição em 10 anos, dos 15 aos 25 anos, conquistando uma vila principesca. Como é que era a característica dessa vila, né? Desse lugar, dessa redoma que ela conseguiu criar para si mesma. Uma casa elegante de linhas greco-romanas, jardins e pomares imensos, um muro alto bem protegido que dava privacidade aos seus clientes, que eram pessoas, em geral, inclusive famosas. Né? Ela é empreendedora, ela é corajosa, ela é uma boa patroa, ela trata muito bem os seus funcionários, os seus servos, inclusive. E aí essa vila recebe aventureiros, abriga as cortesãs, que são as outras prostitutas que trabalham para ela, oferece noites de orgias e loucuras, escolhe Madalena pessoalmente, ela escolhe o homem que deseja cortejar, aquele que pagará o preço mais alto. Mas muitas vezes ela escolhia o que ela queria, não necessariamente que pagaria o preço mais alto. E ela era extremamente bela, e esse foi bela, inteligente, interessante. Então, essa foi a chave, vamos dizer, do sucesso que ela teve, né, nas atividades que ela fazia. Recebe os homens mais cortejados, requintados, namoradores da época que passavam por ali. À noite eles a cortejavam e de dia podiam apedrejá-la, porque a atividade que ela fazia era contra as leis judaicas e ela era uma atividade que era castigada com apedrejamento em praça pública. Então ela nunca sabia, né, o quanto ela estava segura de dia quando ela andava na cidade. E aí a personalidade dela. Agora nós vamos chegando nessa questão de o que gerou a angústia que fez ela procurar Jesus, né? Já que ela tinha tanto sucesso naquilo que ela fazia. A personalidade de Madalena era sedutora, vaidosa, tinha um gosto pelo luxo, tinha um gosto pela beleza, sentia uma atração pela riqueza e um desejo de ser amada, extremo desejo, apesar de poder ter todos os homens que ela queria.
entre aspas, né? Podia escolher quem ia ficar com ela, mas ela não era amada. E esse era um desejo profundo que ela tinha. E um desejo de ser mãe. Ela não era fértil, né? E o caráter dela, as conquistas de sentimentos e valores do bem que ela tinha. Ela era uma pessoa empática, era uma pessoa que era bondosa, né, fazia beneficência, de dia ela abria a casa dela para as pessoas que precisavam. Quem pedia na rua, ela ajudava. Essas pessoas sempre tinham acesso, né, dava comida, o que tivesse ao alcance dela, ela ajudava. Era caridosa, era uma pessoa que tinha compaixão e era uma pessoa muito corajosa. Porém, essas características da personalidade faziam com que ela sentisse um vazio existencial, um vazio muito grande. E foi essa condição que que fazia com que ela entrasse nessas angústias profundas, que ela entrasse em depressão, e foi um dos motivos dela procurar Jesus, né? Então, na personalidade de Maria, vejam, embora o núcleo central estivesse ligado ao prazer, à sensualidade, à sedução, às sensações, mas em volta desse núcleo tinha muitas questões, como nós. Nós temos aquele núcleo da nossa personalidade, todos nós, né? Que pode ser parecido com o dela ou diferente, mas que ao redor desse núcleo nós percebemos, nós identificamos muitas características nossas. Então, olha, as de Maria, né? Ela era vaidosa, ela gostava do luxo, de riqueza, ela tinha esse sentimento de posse, tinha o gosto pela beleza, mas era amargurada, melancólica, sentia angústia, era empática também, beneficente, caridosa, tinha compaixão, tinha o desejo de ser amada, tinha o desejo de ser mãe, e tudo isso culminava nesse vazio existencial. Nós hoje vivemos, né, no mundo atual, é muito comum nós estarmos, às vezes, ansiosos, às vezes deprimidos, tristes, e às vezes oscilando entre as duas coisas, não é? Isso é comum. E aí, para gravar o quadro de Maria, né, ela tinha ainda esse quadro obsessivo e psiquiátrico, que, segundo Divaldo, ela tinha realmente transtornos psiquiátricos e obsessão espiritual, alguns espíritos que a acompanhavam, e ela trazia, ela era portadora de transtorno bipolar, que é um diagnóstico que existe há pouco tempo, né? Mas Maria oscilava entre uma alegria exuberante e uma tristeza profunda. Quando ela tinha essa tristeza profunda, ela ficava prostrada, que foi como aquele leproso curado a encontrou, prostrada na cama. Precisou chacoalhar para ela acordar e ouvir o que ele estava dizendo. E quando ela saía desse estado, ela ia para o outro extremo daquela alegria esfuziante, né? Até insuportável, né? Aquela alegria estridente, né? Um humor super excitado. Então esse é o quadro de Maria de Magdala. Aqui nesse quadro, esse quadro é de 1652, é um quadro que está no Louvre, chama Madalena Penitente. Aqui nós vemos ela linda, bem arrumada, com sedas, tecidos nobres, há uma caixinha de joias, tem joias e gemas, pedras preciosas espalhadas aqui. O rosto dela é lindo, mas ela está chorando, ela está numa angústia profunda, porque era assim que ela vivia. E aí ela busca, então, sabendo que Jesus está lá em Cafarnaum, ela busca essa assistência fraterna com Jesus na casa de Pedro. Mergulhada nesse estado vibracional perturbado, que eu representei aqui nessa imagem como se nós estivéssemos vendo Jesus do ângulo da Madalena, mergulhados nessa vibração densa de todas essas emoções que ela sentia, e de toda essa vibração, essa perturbação espiritual em que ela vivia, influenciada por muitos espíritos, que eram espíritos perversos, diz o Divaldo. Então, Jesus, assim que ela chega, a primeira atitude de Jesus, ele ainda estava de costas, né? Ele sente a presença dela, a primeira irradiação mental, irradiação dos seus fluidos, irradiação das suas vibrações,
Ele percebe a chegada dela e ele imediatamente desliga os espíritos obsessores que estão ligados a ela. Ele desvincula esses espíritos, afasta-os dela e aí mantém Madalena totalmente só no campo vibracional dele. Então só aí ela já se sente outra pessoa. E ela, a hora que ela entra na casa do Pedro e ela vê Jesus, quando ela entra, Jesus está de costas e ele vira de lado, né? Nem olha para ela, mas ele vira. E quando ela vê o perfil dele, ela sente no íntimo do coração: é ele, eu conheço esse homem, né? E Jesus era um homem alto, como diz Divaldo, 1,78 m, ele até dá a altura, né? E alto, magro, forte, belo, né? Barba longa, como a gente sabe, os cabelos longos também no ombro. E ela olha aquele homem lindo e sente aquela vibração. E ela fala: é ele. Vem aquela alegria e ao mesmo tempo aquele encantamento. E aí aquele homem começa a conversar com ela de uma maneira que nenhum homem nunca conversou. E ela se encanta. Mas ela diz: Rabone. Rabone quer dizer mestrezinho, querido mestre. Eu não sou digna de conversar com você. E ele, quando ela chega, ela diz Rabone, ele se vira e fala Maria. Aí ela fala: Senhor, como sabes o meu nome? Ele fala: eu conheço todas as minhas ovelhas. Então, na postura dele, na fala, na vibração, ele também já vem com uma vibração de carinho. E ela fica até confusa, porque aquele homem tão lindo, mas não é uma vibração de sedução. Não é um homem lindo querendo me conquistar, né? É uma coisa que eu nunca vi antes, nunca senti antes. E aí ela desenvolve todo um diálogo com Jesus. E eu vou simplificar muito. Ouçam o Divaldo, porque a beleza poética, né, do conteúdo todo é o Divaldo quem expressa muito melhor que eu. Muito melhor. Então, ela se encanta e ele fala: conheço todas as minhas ovelhas. E ele não julga, e ele acolhe, e ele orienta, e ele dá direção ao pensamento de Maria, porque ela vai falando da sua angústia, da sua infelicidade. E ela diz assim: Senhor, fui penetrada por 1000 varões e não tenho filhos. E aí Jesus fala: mas você pode ser a mãe dos filhos das outras mães. E aquilo, ela nunca tinha pensado nessa hipótese. Como assim? Né? Eu posso ter filhos mesmo sendo de outras mães? Então ele dá direção ao seu pensamento. E ele estimula Maria a aprender a amar. Que também foi uma surpresa. Que talvez seja uma surpresa que nós também tenhamos. Porque quando nós estamos carentes, ou quando nós somos carentes, quando nós temos sede de amor, quando nós queremos ser amados, o nosso foco é sempre que o outro me ame. Eu estou buscando alguém que me ame, alguém que me entenda. Mas o antídoto para esse vazio dos sentimentos, para esse vazio existencial, para a realidade de não sermos amados, o antídoto é amar. E aí Jesus faz essa proposta para ela. E ela também se surpreende. E num primeiro momento ela não entende. Mas ela sente que a proposta dele faz todo sentido. E a sua vibração muda, e ela já não está mais ligada àqueles obsessores. Então, esse tempo de decisão de Maria, de o que ela ia fazer da vida dela, dada a angústia que ela sentia, é um tempo muito rápido, porque ela já sofre intensamente há muitos anos. Então, a viagem de barco, ela conversou com Jesus, ela sai de Cafarnaum de novo com o barqueiro e volta para Magdala, leva 2 horas. E nessas 2 horas, ela decide o que ela vai fazer. Como ela saiu de lá alta à noite, ela chega de madrugada, pensa e começa a tomar as suas decisões. Ela é resoluta, ela é corajosa e ela tem uma certeza: ela não aguenta mais sofrer. E ela não aguenta mais ser quem ela é. E ela não aguenta mais a vida dela como a vida dela está. Alguém já sentiu isso? Às vezes nós estamos, né, por aqui.
e nós não aguentamos mais. Mas mudar o sentido da vida não necessariamente está do lado de fora, né? Às vezes as pessoas pegam e pedem demissão e vão viajar o mundo inteiro porque eu vou mudar minha vida, eu quero uma realidade diferente. E a realidade a ser mudada é dentro de nós. Qual é o significado da minha vida para mim? Qual é a minha necessidade diante das minhas dificuldades como espírito? Quais são as minhas necessidades de construção moral? E Madalena entendeu que ela precisava aprender a amar e que ela não precisava de nada daquilo que ela tinha. Então, o que Madalena faz? Resoluta, inteligente, decidida, corajosa, ela, ao amanhecer, atirava pelas janelas joias, tecidos nobres, objetos de arte, vasos de perfume. Pensa, gente, tudo aquilo que a gente tem lá em casa, que né? A gente adora. Imagina, aquele perfume que a gente adora, eu vou tirar aquele perfume pela janela? Ah, não vou, né? Mas joias, né? Eu não tenho joias, tenho bijuterias, mas também não vou jogar pela janela, né? Mas Madalena, diante daquela decisão, ela começou a se desfazer de tudo. Doou tudo o que pôde, repartiu com os mendigos, com os loucos, os desequilibrados mentais, porque ela tinha uma empatia por eles, porque ela sabia o que era estar em desequilíbrio, ela sabia o que era oscilar na sanidade, ora estar profundamente triste, ora estar profundamente alegre, extremamente alegre. Então ela tinha empatia pelos loucos da cidade, pelos leprosos, que eram considerados párias, porque podiam contaminar todos. Libertou os servos e servas que ela tinha com carta de alforria e deixou a casa para os que não tinham onde morar. Muita coragem, né? Diziam em Magdala que era louca, que estava agora tendo um surto. Mas ela nunca mais voltou atrás. E a ruptura com o mundo ela faz na casa de Simão Fariseu em Magdala. Ruptura com o mundo muito entre aspas, porque ela já tinha uma vida que era uma ruptura com o mundo, né? Ela corria riscos o tempo todo com a profissão que ela tinha. Mas aqui, quando ela sai à luz do dia e vai nesse banquete que o Simão oferece para Jesus, ela está se expondo perigosamente. E ela entra na casa de um fariseu. E ela corre grandes riscos de ser posta para fora e apedrejada. Porém, todos aqui eram seus fregueses. Então ninguém podia também se expor, porque e se ela falasse alguma coisa, né? Então ela entra na casa dele, e embora Simão tenha ímpetos de pô-la para fora, ele se contém, né? Porque o que ela pode falar em contrapartida? E ele fica observando. Esse homem não é o Messias, porque se ele fosse o Messias, saberia que ela é uma prostituta e não permitiria que ela viesse lavar os seus pés, porque ela chega descabelada, chega correndo, chega chorando, e ela vem, se atira nos pés de Jesus e começa a lavar os seus pés com as suas lágrimas, chorar ali em cima. E, né, nós sabemos, todos conhecemos essa passagem, daí ela, com os cabelos, ela enxuga o que ela molhou ali dos pés de Jesus com as suas lágrimas, limpa os pés dele, e ela traz um frasquinho de perfume. Quando ela começou a jogar tudo pela janela e se desfazer de tudo, ela só manteve 2 pertences, 2 objetos. Um vestido que a mãe lhe dera quando ela era ainda adolescente, antes da mãe morrer, que ela tinha o maior carinho por aquele vestido, era simbólico para ela, era a lembrança da mãe. E um frasquinho de perfume de nardo, num vidro de alabastro, que é uma pedrinha esculpida, né? E ela carregava esse vidrinho, ela guardou com essa finalidade. Ela foi lá, lavou os pés de Jesus, e esse perfume de nardo, que era uma essência que vinha da Ásia, importado, caríssimo, ela abriu ali e passou nos pés de Jesus para perfumá-lo. E Simão, então, né, ele diz assim, o credor, né, 2 pessoas deviam dinheiro para ele,
e ama mais o seu credor aquele que foi mais perdoado, né? Porque esse que o credor perdoou os dois. Então, Jesus diz para Simão: tu não me destes água para lavar-me, nem me beijaste quando eu cheguei. E essa mulher aqui lavou meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos e passa-me óleo perfumado. E aí ele pega carinhosamente, pega nas mãos dela, levanta ela do chão, né? Ela, prostituta, louca da cidade. E aí Jesus diz para ela: teus pecados te são perdoados, vai-te em paz. E aí ela levanta totalmente diferente de como ela entrou. Ela levanta alegre. Na verdade, aí ela vai para o outro extremo dela, que ainda é uma característica dela, que ela dá uma gargalhada de felicidade, joga os cabelos para trás e sai correndo. Sai correndo do jeito que entrou, né? E aí, então, Madalena, a partir desse dia, Madalena começa a seguir Jesus. Imaginem para os apóstolos, essa mulher famosa, ela não era famosa só na Palestina, mas ela era famosa de todos que vinham dessas rotas da Grécia, de Roma e do Oriente, né? Estava seguindo Jesus. Mas Jesus aceitou, e ela, carinhosamente, e ela foi seguindo esse grupo, então ficou durante 9 meses com eles, servindo, né, esse grupo dos apóstolos de Jesus. Então ela é o testemunho no Calvário. Ela está, quando todos correram, ela estava com Maria e outras mulheres, né, e João, ao pé da cruz. Ela foi com Joana de Cusa e Maria Marcos para ir passar óleos perfumados no corpo de Jesus no terceiro dia, que era uma tradição. Ela é quem vai avisar os apóstolos que o corpo sumiu, e ela quem testemunha que Jesus continua vivo, né? Ele chega com seu perispírito materializado, pede para que não seja tocado e fala para ela: olha, Maria, eu estou vivo, e avise aos outros. Então, a partir dessa conversa com Jesus, ela, depois da desencarnação dele, ela foi acalentando essa ideia: como é que eu poderia ser mãe dos filhos dos outros? Como eu poderia criá-los, né? Criar esses filhos, educar esses filhos, ter esses filhos? Como eu poderia colocar em prática aquilo que Jesus me ensinou? Então, entre a morte de Jesus, que foi abril, e aproximadamente outubro, nesse período, os apóstolos a rejeitam, né? Delicadamente dizem que ela não pode segui-los. E o que ela faz, então? Como eles estavam todos em Jerusalém, né, em abril, ela volta para Cafarnaum, mas ela volta, mora num casebrezinho mesmo, e na beira do lago, e faz serviços domésticos para um, para outro, pelo pão de cada dia. E um dia ela está caminhando pela prainha onde ela morava, e passa um grupo de leprosos procurando Jesus. E aí ela explica: olha, o Messias já morreu, ele não vive mais aqui, vocês não sabem, ele foi crucificado. E aí eles ficam extremamente decepcionados, porque tinham esperança de ser curados. E ela, a hora que vê todos eles indo embora, ela pensa: nossa, eu poderia cuidar deles, eu poderia ser o alento deles. E aí ela os chama de volta, na verdade pede para eles pararem, e vai com eles. Então ela se lembra, né, nesse momento, daquilo que Jesus disse para ela quando faz assistência fraterna com ela: há flores perfumadas e de brancura imaculada que espalham aroma sobre o lodo que lhes segura as raízes, Maria. E você é uma dessas flores. Então, ela, lembrando de Jesus, como se estivesse ouvindo a voz dele, ela decide cuidar desse grupo. E ela cuida deles por 10 anos. E naquela época, a lepra ou a hanseníase, ela era muito mais virulenta do que é hoje. Ao longo dos séculos, né, é uma bactéria que causa lepra, uma micobactéria, e ela foi infeccionando os humanos, né, nesse processo parasita hospedeiro entre a bactéria e o ser humano. Foi se estabelecendo uma resistência ou uma tolerância
e a tal ponto que ela não é hoje tão virulenta quanto era naquela época. E era por isso que as pessoas eram postas para fora da cidade. E ela estando com eles, cuidando deles, compartilhando o dia a dia com eles, ela se contaminou. Então, ao longo desses 10 anos, chegou um momento que ela também estava doente. A doença começa sempre aos pouquinhos, devagarinho, vai tomando conta, até que chegou um ponto em que ela estava totalmente contaminada, né? De uma maneira irreversível. E, então, antes de nós vermos o que aconteceu com a Madalena assim, nesse quadro de doença, eu queria que a gente pensasse qual é o nosso desejo central, cada um de nós. O que é que em mim pulsa lá forte diante das minhas dificuldades? O André Luiz, ele diz assim, olha, que o ser humano, a humanidade, ela tem esses 4 desejos centrais aqui, como se, vou dizer nas minhas palavras, como se fossem arquétipos, né? O desejo do poder, ou o desejo do prazer, ou o desejo da posse, ou o desejo do prestígio. Então eu queria pedir para cada um pensar o que sente que dentro de si pulsa mais forte aqui, né? Para muitos pode ser fácil detectar. Eu já refleti muito sobre mim e eu percebo que em mim é tal. Para outros pode ser uma incógnita. Para outros a gente pode se observar e ver assim que nós temos várias dessas características misturadas. Então, no caso da Madalena, a característica principal dela era relacionada ao campo do prazer, desse desejo central. E aí, quando Jesus faz o convite para ela, dar outro direcionamento ao seu pensamento, aos seus sentimentos, ele pede para ela usar o seu encanto, a sua energia sexual, a sua beleza, a inteligência, o seu potencial de amar, para cuidar dos filhos dos outros, dos desamparados de outras mães. Toda a sua experiência na sensualidade, toda a sua energia criadora agora, ela direciona para a maternidade, para o amor que é unilateral. Na obra da Joana de Ângeles, através do Divaldo, ela coloca isso. O amor é unilateral. Mas não é isso que a gente pensa, não é? A gente ama e quer ser amado, a gente ama e quer ser correspondido. Mas o amor é unilateral. Porque quem ama sou eu. O outro talvez me ame, mas o outro pode ser que não me ame. Pode não me amar. E mesmo que me ame, não vai ser na mesma intensidade. Como é que nós vamos medir isso? É tão subjetivo. E a hora que nós olhamos para essa definição que a Joana coloca, o amor é unilateral, faz sentido a dedicação de Jesus pela humanidade. A missão que ele desenhou para si veio e cumpriu. Faz sentido ele falar que seja feita a vontade de nosso Pai, né? Ele diz, Senhor, afasta de mim esse cálice, por uma necessidade de confirmar que ele era o Messias, que era uma citação dos textos sagrados, né, do judaísmo, mas que seja feita a tua vontade. Ele se submete, quando ele vai ser julgado na hora da prisão, que ele passa por 3 julgamentos, né, de Caifás no Sinédrio, de Herodes, de Pilatos, ele não se defende. Por que ele não se defende? Por amor à humanidade. Por que amor? Porque ele tinha que cumprir a missão. Ele tinha que deixar claro que, acima de tudo, é preciso ser pacífico. Né? Que o amor é pacífico. E para cumprir a missão, ele só cumpriu porque ele ama profundamente a todos nós. Ele ama as suas ovelhas, que são esses 30 bilhões de espíritos que são ligados à Terra. Atualmente 7 bilhões de encarnados, 23 bilhões de desencarnados. Na época dele eram muito menos espíritos encarnados, né? Por amor verdadeiro a todos esses espíritos. Então vamos pensar, o amor é unilateral.
na maternidade, na paternidade, nós experimentamos esse amor, não é? Nossos filhos podem fazer o que quiserem com a gente, mas o nosso amor não muda, nós amamos. E essa proposta dele, de Jesus para a humanidade, é esse salto de qualidade que a gente precisa fazer na construção dos nossos sentimentos. E aí vamos pensar nas nossas características, né? Será que em mim, o meu desejo central, o desejo diante das minhas dificuldades como espírito, é o poder? Ou é o prazer? Ou é a posse? Ou é o prestígio? Bom, como é que eu vou avaliar isso? Olha, todos eles estão ligados a essas características. Não contentar com o que tem. Ver com cobiça o que não lhe pertence. Querer parecer mais do que realmente é. Vamos analisar se nós temos alguma dessas características. Daí para nós, se nós estivermos em dúvida ainda, se nós não tivermos clareza para esse entendimento de nós mesmos, né? Vamos esmiuçar, olha, o poder. O poder, ele tem vários constituintes. A arrogância, a dominação, a violência, a arbitrariedade, a prepotência, a ira. E todas as suas derivações. O controle, né, por exemplo. Necessidade de controlar o outro. O prazer, seus componentes. A luxúria, o sensualismo. A preguiça faz parte do prazer. O consumismo faz parte. A gula. A procrastinação. Vou deixar para depois, vou deixar para a última hora. Na posse, o apego, a avareza, o materialismo, a prodigalidade, né, o filho pródigo. A gente tem e não dá valor para o que tem, né, desperdiça o que tem. O controle também compõe aqui. O prestígio, a presunção, querer ser o que não é. A soberba, se achar muito mais, né, do que realmente é, mais do que os outros. O exibicionismo, a futilidade, a extravagância, o fingimento, tudo isso compõe um prestígio. Então vamos olhando para a gente. Tudo isso aqui são manifestações do tormento. Madalena estava em crise porque ela estava atormentada. No caso dela, é esse o quadro dela, com muita clareza. E é um dos quadros mais difíceis, porque ele é ligado às sensações. Mas a Madalena conseguiu reverter essa realidade dela. Todos nós que vivemos na Terra, como nós somos espíritos ainda imperfeitos, todos nós temos tormentos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, há explicação sobre os tormentos voluntários, a explicação sobre o que são as aflições, a explicação sobre as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições. E aí lá no Evangelho diz assim, olha, dos tormentos, né? Os tormentos voluntários, que eles nascem ou do ciúme ou da inveja. Então, quando nós lemos tormentos voluntários e achamos assim, e analisamos, eu não sou ciumenta, mas eu também não sou invejosa, então eu não tenho tormento. Mas, na verdade, ciúme está relacionado à ambição. Inveja, à vaidade. E disso tudo se desdobra tudo isso aqui. Está tudo correlacionado. Então, quando eu coloquei aquele desenho circular com todas as características da Madalena, que tem um núcleo central e todas as manifestações em volta, provavelmente nós detectamos de nós mesmos as manifestações em volta. Nós temos características que nos incomodam, que incomodam os outros, né? Se nós perguntarmos para as pessoas que mais convivem conosco, faz a lista do que te incomoda, do que eu tenho que te incomoda, eles vão fazer rapidinho uma listinha, né? Porque nós não nos enxergamos, mas quem convive com a gente observa claramente. Então, se a gente quiser verdadeiramente dar uma acelerada nesse processo de conhecer-se para modificar, para nos modificarmos, nós precisamos entender tudo que compõe
em volta desse nosso núcleo, que é que é a nossa grande dificuldade, que é o nosso tormento na atual existência, e ele indica quais são as nossas necessidades de construção moral, que nós precisamos construir como espírito. E o foco da existência, o nosso planejamento reencarnatório foi feito para atingir esse foco das construções morais. Mas não necessariamente o foco da nossa existência vai ser construir a humildade. Talvez o foco da nossa existência seja muito antes disso, seja deixar de ser um espírito rebelde. Né? Porque humildade é uma virtude. Nós precisamos entender antes das virtudes, antes de construir a caridade, o que é que me impede de caminhar, o que é que me impede de fazer, de mudar a minha vibração. Né? E aí então, Madalena ficou 10 anos nessa convivência, adoeceu, e foi fazendo esse exercício do amar sem esperar nada em troca. Porque o que aquele grupo de leprosos poderia dar para ela? Se a gente pensar em termos desse amor de troca, que muitas vezes é assim que nós funcionamos, né? Eu amo, eu quero ser amada, eu luto pela família, eu trabalho todo dia, eu sustento a família, eu colaboro para o sustento da família, mas eu quero de volta a compreensão, eu quero de volta a colaboração. Tudo bem, isso faz parte de uma relação saudável. Tudo bem, mas o que é que eu verdadeiramente entendo que seja amar? E Madalena vivenciou isso, porque amando aquele grupo, cuidando daquele grupo, ela aprendeu verdadeiramente a servir, a amar sem esperar nada em troca. Ela entendeu o sentido do amor que é unilateral. E aí chegou um momento da doença que ela sentiu muita saudade de Maria de Nazaré. Ela estava então, Maria de Magdala, com 37 anos. E ela decidiu que ela ia viajar para Éfeso antes que ela morresse, antes que a vida dela acabasse, dada a gravidade da doença. Então, de Israel, né, a Palestina, na cidade de Cafarnaum, nos arredores de Cafarnaum, onde ela estava vivendo, ela precisava ir para Éfeso, na Turquia, onde hoje é a Turquia, e essa distância de 1.000 quilômetros. E ela, espírito corajoso que era, extremamente doente, resolveu encarar a viagem para abraçar uma amiga, uma profunda amiga, uma ligação tão grande para alimentar sua alma. Então ela viaja sozinha, com a lepra, com a hanseníase já em estado avançado, sem recursos. Então ela vai mendigando pelo caminho de cidade em cidade. Essa viagem, esses 1.000 quilômetros, levam 3 anos. Batendo de porta em porta, dormindo na rua, até poder chegar lá. E aí ela chega esgotada. E nas portas da cidade, né? A entrada da cidade, que é o mar. Isso aqui é uma reprodução de como seria Éfeso no século I. Aqui era um coliseu, porque isso aqui era essa região era dominação romana, né, todo o Mediterrâneo. Aqui era um coliseu da cidade, aqui era a biblioteca de Éfeso, ou essa construção, eu não sei exatamente qual das duas, mas uma cidade extremamente progressista, né? Era uma cidade fantástica para a época. E ela então chega nas portas da cidade, vindo aqui do mar, pelas bordas do mar, e ela entra em exaustão. E então, inconsciente, ela começa a chamar Maria de Nazaré, João, Maria de Nazaré. E havia um casal de cristãos que moravam na porta da cidade, conheciam João e Maria. E subiu o morro para ter a casinha de Maria lá em cima, e trouxe Maria junto, né? Bom, vão buscar Maria. E aí Maria e João recolhem Maria de Magdala, e ela dá os últimos suspiros. Ela fica 3 dias em coma, cuidada por Maria de Nazaré, e ela dá os últimos suspiros de madrugada nos braços de Maria. E Maria, ao fechar os olhos de Madalena, Maria diz, né, Madalena, tão doente e tão deformada pela lepra, ela diz: como o corpo é uma quimera, como a beleza física é ilusória. E aí
Maria se desdobra, sai do corpo, lembra de Jesus, ela vai volitando e se transporta imediatamente até o lago de Genezaré, né, o lago Tiberíades, o mar da Galileia, e observando o sol sobre as águas, ela vê um outro sol. E aí esse sol vem se aproximando, se aproximando, se aproximando, e na verdade é Jesus. E quando ela identifica no meio daquela luz a figura de Jesus, ela fala do mesmo jeito como o primeiro encontro deles, né? Ela vê Jesus e fala, Rabone. E ele diz, Maria. É aquela fala de saudade e de alegria. E ele diz para ela, foste fiel até o fim, agora repousa e adentra-te no reino de meu Pai. Então Maria cumpre a sua proposta de fazer essa ruptura com todas as dificuldades que ela trazia como espírito, né, ligada às sensações, aos prazeres, e dedica-se verdadeiramente a amar, fazer as novas construções de sentimentos. Então, por que esse espírito consegue dar esse passo tão grande, né? Não é milagroso, não é simplesmente porque encontrou Jesus. Logicamente, encontrar Jesus fez toda a diferença. Os ensinamentos de Jesus, a vibração de Jesus, o contato com ele fez toda a diferença. Mas Maria, como todos nós, tem construções milenares. Então Maria tem uma história antes de nascer na Palestina, esse espírito. E também continua essa história depois. E aí o que nós sabemos é que ela, na Atlântida, ela tinha o nome de Íris, esse relato é de várias encarnações dela. Em uma delas ela se chamava Íris. Ela é um espírito que vive na prostituição também, que vai parar na prostituição por uma questão de fome, que é a grande maioria dos casos, né? É isso que acontece. Fome, desalento, falta de família, falta de amparo. E sob o amparo real, nessa encarnação, em Atlântida, ela passa a resgatar jovens e mulheres da prostituição. Esse relato aqui foi feito nesse período aqui, 1897, 1899, através desse médium, e quem anotava era Amália Domingos Soler, que é um baluarte do espiritismo na Espanha. Então, esse espírito, com muitas vivências, muitos séculos de vivência, quando reencarna aqui, passa pela mesma situação do abandono, acaba voltando para a prostituição, mas tem muitas construções de valores morais e ela consegue se reerguer, construção de sentimentos e valores morais. E o que o Divaldo nos diz é que ela é Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila. Então, ao longo de 1500 anos, entre ela viver em Magdala, ela ter essa experiência com Jesus, e ela reencarnar na Espanha, uma moça rica, bonita, e que resolveu se dedicar à vida sacerdotal, se tornou freira na Espanha aos 20 anos, né? Ela fez muitas construções de sentimentos, valores morais e de virtudes, e que fez dela essa figura importantíssima para a Igreja Católica, que fez toda uma reforma teológica, né? Uma reformulação das bases teológicas da Igreja, e que mostra como Teresa d'Ávila as mesmas características que a gente conhece como Madalena: corajosa, empreendedora, uma mulher de iniciativa, uma mulher caridosa. Teresa d'Ávila construiu hospitais, construiu orfanatos, e Teresa d'Ávila, Maria de Magdala, médium em estado obsessivo, consegue sair dessa ligação e começa, na caridade com os leprosos, começa a vivenciar a mediunidade com Jesus, que é o que nós aprendemos aqui na Casa de Jesus, na educação mediúnica, não é? Os passistas, né, os trabalhadores das reuniões mediúnicas, a caridade, a mediunidade com Jesus. E como Teresa d'Ávila, ela tem êxtases e ela vê Jesus, porque a mediunidade dela foi avançando, avançando e apurando. A mediunidade é uma construção também ao longo dos séculos. De maneira que Maria venceu o mundo e a gente também pode conseguir, né? Então, esse é o relato que eu trago daquilo que eu consegui aprender com ela.
Ela que viveu na Palestina no ano 1 e desencarnou em Éfeso no ano 40 depois de Cristo. É isso, muito obrigada.